tarde à banca, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Sibeli e nossa monografia é o levantamento epidemiológico das principais cardiopatias congênitas que levaram a óbito crianças até 1 ano de idade no município de Bauru, no período referente a 2006 a 2009. O nosso orientador, professor especialista, Paulo Fernandes Filho. Bom, as malformações congênitas são anomalias estruturais grosseiras do âmbito macroscópico, que elas são atribuíveis a um defeito no desenvolvimento que estará presente ao nascimento da criança. A importância da cardiopatia congênita na cardiologia pediátrica pode ser pouco enfatizada. Mesmo sendo pouco enfatizada, devemos salientar a abordagem e a discussão frente a esse tema, porque as cardiopatias congênitas elas geram perturbações muito importantes na prática clínica. E as manifestações clínicas que elas geram são muito complexas e dependentes de vários fatores. Primeiramente, ao nível da alteração que está a circulação, que a circulação estará comprometida, bem como o nível que a oxigenação do sangue poderá estar comprometido. Pode também interferir no sistema de condução cardíaco dessa criança. E todas essas manifestações irão alterar o ritmo normal cardíaco do feto. A patogênese ainda não é esclarecida, mas certamente a base embriológica é a mais aceita para elucidar este tema, sendo que o período mais vulnerável de interação aos teratógenos situa entre a 2ª semana até a 8ª semana do período gestacional normal. Bom, a formação normal do coração. É necessário o domínio do conhecimento da formação normal do coração, dos vasos sanguíneos, da circulação fetal, da alteração que essa circulação que irá ocorrer nessa circulação extra-uterinamente, também a fisiologia respiratória e circulatória da criança. E para ocorrer todos esses eventos, e a gente saber, é necessária a interação, a migração, a diferenciação das diferentes células embrionárias que o feto possui no momento do desenvolvimento dele. E a suscetibilidade que o coração tem em desenvolver uma anomalia cardíaca, um defeito no desenvolvimento, isso reflete na complexidade da interação celular, da complexidade desses eventos morfogenéticos que ocorrem no desenvolvimento normal. As malformações cardíacas congênitas, elas são muito bem estruturadas anatomicamente e fisiologicamente. Porém, a base genética dela ainda não é esclarecida. Então, não se pode fazer uma intervenção prévia dela. Então, a intervenção é corretiva, intrauterinamente, com alguma cirurgia, ou se preparar para logo após o nascimento fazer essa devida correção de determinada anomalia. Na literatura, a incidência dos nascidos vivos é relatada de 1 a 3%, sendo que a frequência dos antemortos chega a ser 10 vezes maior esse valor. A taxa de mortalidade por cardiopatia congênita versus a mortalidade por outras causas. Bom, como já dito, a mortalidade por cardiopatia congênita não é prevenível. Então, à medida que ocorre a prevenção, a intervenção primária das outras causas de morte, por infecção ou diversos outros tipos que afetam crianças menores de 1 ano de idade, vai se salientar, se sobressair a mortalidade pelas cardiopatias congênitas. Por isso, a gente deve focalizar diretamente nas anomalias. Os objetivos gerais do nosso estudo é a elucidação da embriologia e da anatomia do desenvolvimento normal do coração, para a gente poder entender as doenças cardiovasculares e assim poder fomentar uma base para futuras intervenções terapêuticas. E os objetivos específicos é determinar a magnitude e a tendência temporal dos coeficientes de mortalidade, que levaram a óbito, né, as crianças menores de 1 ano de idade. E ver qual malformação teve a maior incidência nesse período, de 2006 a 2009. A justificativa. Todas as populações são expostas aos riscos de obterem uma malformação congênita. Diversos fatores ambientais, genéticos, hereditários, ou até mesmo fatores que são influenciados diretamente pela mãe ou pelo feto mesmo no desenvolvimento, mas a frequência e o tipo de malformação vai variar quanto à raça, a etnia, as condições socioeconômicas do grupo, acesso a serviços de saúde, a nutrição, estilo de vida materno e a educação materna. E os fatores que influenciam diretamente a mortalidade infantil, o mais evidente seria a prevalência das anomalias congênitas. No Brasil, a mais incidente
a mortalidade mais incidente é por malformações congênitas. É o segundo lugar, é a causa mais comum, em segundo lugar, por morte. Sendo que em 97, que foi o último estudo realizado pelo Ministério da Saúde, teve um valor de 34,9% foram mortes por malformações cardíacas congênitas. Outro importante fator é a qualidade e a disponibilidade de tratamento médico e cirúrgico adequado e também medidas de prevenção primárias adequadas em cada local. Então, inserir práticas clínicas que já deveriam estar implementadas. Materiais e métodos, nosso estudo é um estudo observacional descritivo com tendência temporal e foi realizado um levantamento epidemiológico no período de 2006 a 2009, junto ao Comitê de Ética em Estudos e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Os critérios de inclusão utilizados foram crianças até 1 ano de idade, tendo como causa base do óbito a malformação congênita cardíaca. Os critérios de exclusão foram as crianças maiores de 1 ano de idade. As fontes de dados foi a série histórica obtida através do Sistema de Informação de Mortalidade e as outras variáveis foram pegadas da declaração de nascimento através do Sistema de Nascidos Vivos, o SINASP. Após isso, as frequências das variáveis foram calculadas e tabuladas no programa Microsoft Office Excel. E os critérios analisados foram a causa base do óbito da criança, sexo, a idade, a cor, o peso ao nascimento, período gestacional, a idade materna e as consultas pré-natais realizadas pela mãe. E as cardiopatias congênitas relatadas foram a persistência do canal arterial, transposição das grandes artérias, comunicação interatrial, comunicação interventricular, tetralogia de Fallot, atresia da válvula tricúspide e estenose mitral. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Bruno, eu vou apresentar agora os resultados do nosso pesquisa. Bom, na tabela 1 mostra a série histórica da mortalidade infantil no município de Bauru entre o período de 2006 a 2009. Bom, no ano de 2006, no total de nascidos vivos, obtivemos 4.460 nascidos vivos, com um coeficiente de mortalidade infantil de 12,10. Esse coeficiente de mortalidade infantil é a divisão entre o total de nascidos vivos pelos óbitos ocorridos no mesmo ano. No ano de 2007, 4.363 total de nascidos vivos, com coeficiente de mortalidade infantil de 11,91. Em 2008, 4.432 total de nascidos vivos, com coeficiente de mortalidade de 12,86. No ano de 2009, 4.264 total de nascidos vivos, com coeficiente de 11,2, coeficiente de mortalidade infantil de 11,2. Bom, no gráfico 1 aqui a gente mostra a correlação dos óbitos no mesmo período de crianças menores de 1 ano de idade por cardiopatias congênitas. Então, para ficar melhor exemplificado, no ano de 2006 tiveram 54 crianças que foram a óbito, 5 por cardiopatias congênitas. No ano de 2007, 52 crianças foram a óbito, 2 delas por cardiopatias congênitas. No ano de 2008, 57 foram a óbito, 4 por cardiopatias congênitas. No ano de 2009, 47 crianças foram a óbito, sendo 7 delas por cardiopatias congênitas. Bom, no total de 18 cardiopatias congênitas que a gente encontrou no período desses 4 anos, 12 delas eram cardiopatias congênitas não específicas. Então elas foram para a declaração de óbito sem ser especificadas qual cardiopatia elas eram. Também tinham 3 persistência do canal arterial, PCA, uma transposição das grandes artérias, TGA, uma estenose mitral e um defeito septal não específico. Esse número 18 parece um número pequeno, mas a literatura mostra que é sim um número relevante para poder fazer o estudo e esse levantamento mostrar cada vez que é mais importante. Bom, dentro daquelas 12 cardiopatias não específicas que vão para a declaração de óbito, há uma investigação junto ao Comitê de Mortalidade, que faz parte da Secretaria Municipal de Bauru. Existe uma investigação que os assistentes sociais vão até a casa das mães e fazem uma investigação assim, perguntando o que aconteceu, se a criança fez algum exame, e nesses dados que a gente teve acesso, existia sim uma cardiopatia congênita, mesmo ela indo como cardiopatia congênita não específica para a declaração de óbito. E dentre elas, a mais incidente foi a persistência do canal arterial
com 6 dentre as 12 dessas por malformações congênitas não específicas quanto à declaração de óbito. Bom, as malformações congênitas se tornam progressivamente mais importantes na etiologia da mortalidade infantil. Há muitas cardiopatias congênitas que elas não são compatíveis com a vida, mostrando cada vez mais que elas são importantes sim. Até mesmo no nosso estudo a gente mostrou isso, para que elas não diminuem, elas não têm como ser preveníveis, então elas vão aumentar, as outras causas vão diminuindo e as cardiopatias vão continuando as mesmas, não aparecendo mais. Bom, existem alguns estudos que relacionam o peso insuficiente ao nascer, menos de 2.500 gramas. Porém, o que a gente relatou foi que os dados que a gente coletou, as crianças tinham uma média de peso de 2.627, então não sendo comparativo com esse estudo desses dois autores. Segundo esse autor, a FIUNE, a persistência do canal arterial mostra uma frequência de 58,8% em recém-nascidos com um peso inferior a 1.000 gramas. Então, é recém-nascido que nasceu com um peso bem baixo, mesmo assim também não sendo comparável com o nosso estudo. Outro estudo do mesmo autor mostrou que 25% com um peso acima de 1.000 gramas mostrava a persistência do canal arterial. Também ela sendo a primeira cardiopatia congênita desse autor. Miag, ele teve a persistência do canal arterial em seu trabalho como a segunda cardiopatia congênita mais incidente. Leite, em seu estudo, e Amorim, em outro estudo diferente, eles relatam a persistência do canal arterial como a terceira cardiopatia congênita mais incidente. Nós observamos que a incidência do nosso trabalho, a persistência do canal arterial foi a mais incidente, sendo 50% do total de 18. 3 direto da declaração de óbito da criança e 6 daquela investigação junto ao Comitê de Mortalidade. Observamos também que existe uma correlação com a baixa média de idade das mães que os filhos tinham o diagnóstico de persistência do canal arterial, sendo uma média de 20,44, comparáveis às outras mães com as crianças que foram a óbito por outras cardiopatias congênitas, uma média aproximadamente de 25 anos de idade. Mas também não encontramos nenhum trabalho científico que comprovasse essa baixa idade das mães com as crianças com persistência do canal arterial. Bom, mesmo com essa disponibilidade de informações que temos do nosso estudo, nosso levantamento epidemiológico, não há como saber o número exato de crianças que morrem por cardiopatias congênitas, pois o descaso que ocorre é que até mesmo esse CID, essa declaração que vai como cardiopatia congênita não específica, ela tem um CID que é o Q249, como ela não é específica, a criança morre sem saber qual cardiopatia que ela foi a óbito. Então, dificultando também na diminuição da mortalidade infantil. Ela não ajuda, porque você não sabe por que a criança morreu, você não conseguiu prevenir isso. Então ela já foi a óbito depois que você acaba colocando ela não específica. Bom, a prematuridade e as complicações ainda são uma das maiores causas de morte em crianças abaixo de 1 ano de idade. Porém, as malformações cardíacas congênitas mostram, até mesmo pelo nosso estudo, que elas são sim, elas têm a fração importante de óbitos dela nessa mortalidade das crianças. Então, um acompanhamento por equipe multidisciplinar e planejamento do parto é importante, pois também relatamos que as mães foram sim às consultas pré-natais, que 7 ou mais consultas, elas tiveram a gestação, a maioria delas normal, de 37 a 41 semanas, sendo uma gestação normal. Então, salientar que os profissionais de saúde, talvez, implementando mais a investigação da patologia da criança, o ecocardiograma de rotina, por exemplo, vai mostrar que, se puder prevenir antes, elas vão planejar o parto, ou talvez fazer uma cirurgia intrauterina, ou também planejar uma cirurgia pós-parto, fazendo a criança ter uma vida normal. Mesmo parecendo um número pequeno, essa de 18 cardiopatias congênitas, a gente ressalta que é um número importante dentro dessas cardiopatias, dentro dessa mortalidade infantil, porque é um número que, a princípio, ele não diminui, mas a gente quer mostrar que
É importante todos os profissionais de saúde saber, não pegar uma cardiopatia congênita como uma surpresa, mas sim como uma informação, uma experiência de vida a nível de hospitalar. Preparar sempre os pais, a família, tudo para essa doença da criança. Porém, mas para conclusões mais acuradas, são, no entanto, necessários outros trabalhos semelhantes, abrangendo amostras maiores e mais diversificadas. Obrigado.